Fala aí, meus amigos retranqueiros, tudo tranquilo? Hoje, o vídeo de número 41 da saga com o Figueirense. Eu vou trazer um duelo contra o Vasco da Gama, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Um jogo que tem tudo para ser difícil, equilibrado, talvez até emocionante. E eu também quero falar sobre duas promessas que nós temos aqui no Figueirense que devem ganhar minutos a partir da próxima temporada. Também teve uma troca no elenco, nós tivemos que fazer uma venda de um jogador e também contratar uma reposição. Bom, no primeiro jogo nós fizemos 1-0 com esse gol aí do Tokic, recebendo na frente, né? O primeiro jogo foi na casa do Vasco, foi em São Januário, e a gente abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe do Vasco conseguiu o empate depois desse cruzamento aí, e o Thiago Luiz, que é o artilheiro do Vasco, empatou o jogo em 1-1 por volta ali dos 50 e poucos minutos, eu acho, 60 minutos. Ainda está bugado aqui, né? Apesar de muitas atualizações, continuamos sem o tempo aqui nos melhores momentos. E aí o Vasco, lá para o minuto 70, depois a gente vai confirmar isso aí, conseguiu esse cruzamento do lado esquerdo e o Valdinei fez de cabeça 2-1, virou o jogo para o Vasco e terminou assim. O Vasco vencendo por 2-1 de virada. No primeiro tempo, né, a gente fez um bom jogo, tivemos aqui uma boa chance, onde a gente acabou marcando, né? O Vasco teve uma grande chance, não conseguiu converter. E no segundo tempo, muita coisa mudou e o Vasco, em uma chance, fez o primeiro, na segunda chance perdeu e depois marcou aqui numa pequena chance, que foi essa de cabeça, né, que a gente viu ali. Esse jogo aqui, eu não fiquei insatisfeito com a nossa atuação. Eu considero que foi um jogo equilibrado e a gente poderia ter terminado com um empate. Mas o que mais pegou nesse jogo aqui foi que no segundo tempo a equipe do Vasco ela trocou a formação. Não está mostrando aqui, né? Mostra a formação que eles começaram, mas eles colocaram um 3-5-2. Eu tentei reagir a isso e a gente até controlou bem de certa forma muitos momentos, mas o Vasco conseguiu fazer os dois gols. Pelo ímpeto, né? Dá para ver que teve uma certa alternância de momentos, né, na partida, e no final o Vasco foi um pouco melhor aqui e conseguiu essa virada, mas muito passou, né, pela troca da formação, e eu acabei tentando reagir, acho que reagi bem, colocando também 3 zagueiros, né, espelhando o Vasco, já que o Vasco veio com 3-5-2, e eu também fiz um 3-5-2 para tentar marcar melhor os atacantes do Vasco, mas eles acabaram vencendo num jogo equilibrado. E depois daquele empate, né, que a gente teve contra o Santos pela Copa do Brasil também 0-0 no último vídeo, nós vencemos o Juventude por 2-0, empatamos com o Botafogo 2-2, vencemos o Coritiba por 6-1, e depois fizemos um amistoso aqui, né, para manter ritmo, e aí teve o duelo da Copa do Brasil. Nesse momento no Campeonato Brasileiro, nós estamos na liderança da competição, com 33 pontos em 14 jogos. O Flamengo é o vice-líder com 30 pontos em 13 jogos, tem um jogo a menos, né? E o São Paulo tem 29 pontos em 14 jogos. São os 3 primeiros. Aí depois vem Fluminense, Palmeiras e Atlético Mineiro, fechando o G6. Então seguimos aí pelo menos, né, na liderança do Campeonato Brasileiro. E agora com vocês eu vou fazer o jogo de volta contra o Vasco, né? Nesse clima aí de tentar uma remontada. E a transferência que nós fizemos, né, foi a venda do Kaique, tá? O nosso lateral esquerdo, que é um jogador importante, né? É um cara que atua indo para o fundo e também vem por dentro. É um lateral bem equilibrado, né? Mas a proposta de 12 milhões de euros, né? 9 milhões aqui, mas podendo chegar a próxima aqui de 12 milhões, né? Tem algumas cláusulas aqui, mas nós tivemos um grande lucro, né, nessa venda aqui, já que o Kaique ele veio, né, para a equipe do Figueirense por 78 mil euros, né, com aquele viés de estar subestimado, e fez ótimas campanhas na equipe do Figueirense. Já tinha 28 anos, acho que foi o momento de fazer dinheiro com ele, até para as nossas finanças, né, ficarem um pouco mais equilibradas. Nesse momento estamos com um saldo global de 16 milhões e a venda do Kaique teve grande importância nesse caixa aqui. E o substituto do Kaique provavelmente será o Patrick Lança, né, esse lateral aí que na vida real joga pelo São Paulo, né. É um lateral que eu considero também bem equilibrado, um jogo mental ok, né.
Um jogo físico muito bom, até melhor do que o Kaique. Acho que ele pode ir para o fundo, acho que ele pode ir por dentro, né? Que é o que eu quero nesse lateral. Tá praticamente fechado já com o Fluminense. Nós oferecemos aqui para ele, foi algo em torno de 4 milhões, né, de euros. Então, preservamos um lucro aí do Kaique e conseguimos trazer um jogador que também está pronto, né? Ele já tem 28 anos. O Patrick Lança vai ser esse substituto. O único contra dele aqui, que eu não gostei muito, mas tive que contratar, é que ele não tem uma boa marcação, né? Defensivamente ele pode ser um problema, apesar que no jogo aéreo ele é bem melhor do que o Kaique. Os números também diziam isso, né? Ele chegou aqui ganhando cerca de 40% dos duelos aéreos. Inclusive, ele vem também com o viés, né, de estar subestimado, tá? Vou até colocar aqui para eu falar um pouquinho por que ele está subestimado, né? Porque a expectativa de assistência dele está em 0,20, que para um lateral é ok, tá? E as assistências está em 0,10, ou seja, ele está performando abaixo, isso para um lateral é pouco. Passes decisivos 1,7, né? 1,4, né, em jogo aberto. Então, isso aqui pode aumentar. O Kaique tinha 1,7 na nossa equipe. Eu acho que 1,7 tá bom, mas poderia ser mais, como vocês estão vendo aqui. Tem laterais, né, com 2, né, ou acima de 2, como 2,1 aqui. Mas tem uns que jogam um pouco mais à frente no campo, outros não. Mas eu acho que dá para melhorar, dá para aumentar um pouco, né? O Lucas Pires, que é do Vasco, né, e acabou fazendo um cruzamento aí nesse gol do Vasco contra a gente, tem 2, né? Então, assim, tem margem de crescimento aqui para o Patrick Lança. Eu tentei buscar um lateral com esse viés de estar subestimado e também que financeiramente caberia no nosso bolso, e o Patrick Lança é esse nome. Mas não é só ele, né? Eu tenho aqui na minha equipe o Said, que é um jogador que, ao meu ver, né, está pedindo passagem. Um lateral esquerdo que também está num viés de subida, né? Tem 20 anos, uma personalidade inconstante, que eu estou tentando mudar isso aqui com mentoria. Tem tempo ainda para essa mudança. E o Said, eu quero que ele jogue mais. O Patrick Lança vem para ser reserva. O Said é que vai jogar com mais frequência. E eu acho que ele tem uma margem de crescimento bom. Ele é um lateral que veio também com viés subestimado da Tunísia. E eu acredito que ele vai ter mais sequência agora de minutos, né? Então por isso também que o Kaique saiu, porque eu estou vendo que o Said está pedindo passagem. É um lateral que tem bravura, velocidade, está numa evolução, como eu estou falando, tem experiência internacional, ele está sendo convocado, né? Tem consistência, é um lateral que eu acredito bastante. E antes de falarmos da equipe do Vasco, né, vocês estão percebendo que eu estou com uma skin nova. Eu estou testando essa skin, que é a CTRL. Eu vou deixar o link aí na descrição. Eu estou gostando, mas nesse momento eu estou achando um pouquinho escura demais, tá? Tá me incomodando um pouco, mas vamos seguir com ela. Bom, esse time do Vasco é treinado pelo Leandro José Martins Pereira. É o treinador do Vasco, já treinou Grêmio Esportivo Brasil, Oratório, também vem de baixo, né? Chama atenção muitos treinadores nas equipes brasileiras que vieram de equipes bem de baixo, né? Ele joga com 4-2-3-1 e sem bola no 4-4-1-1, com 2 médios defensivos, mas como eu disse, no primeiro jogo ele alterou para uma formação 3-5-2. Gosta de jogar no contra-ataque, mas o que me chamou a atenção foi essa troca de formação que não acontece sempre, mas de vez em quando acontece. A equipe do Vasco tem aqui o Thiago Luiz como seu maior destaque, né, que foi o cara que fez o primeiro gol no primeiro jogo. Ele realmente, fisicamente, ele é muito bom, é muito rápido, né? Ele joga de extremo, joga na frente, é um cara perigoso. Tem aqui também o Palmiro, é um cara que tem bastante assistências e o jogo físico também muito rápido, né? Chama atenção também. E o Thiago Luiz com a melhor classificação média. A equipe do Vasco é uma boa equipe, tá? E chama atenção aqui também no técnico, né, que a mentalidade é atacante. E isso eu pude ver no primeiro jogo, porque a equipe do Vasco troca passes muito rápido. Ela tenta chegar no ataque muito rápido e eu acho que tem a ver com essa mentalidade que o técnico gosta de usar. Eu já percebi que é difícil jogar contra alguns técnicos que têm essa mentalidade, tá? A equipe tende a ser muito vertical e se for uma equipe boa, né, ela pode trazer problemas, que é o caso da equipe do Vasco. Então, a formação do Vasco é essa, um 4-2-3-1 e um 4-4-1-1, né? Com 2 médios defensivos sem a bola, eles devem jogar dessa forma.
E aqui, ó, tá vendo? 22% das vezes eles jogam num 5-3-2, que foi essa formação aqui que ele jogou contra a gente no segundo tempo. Então eles podem fazer esse movimento de novo. Os jogadores do Vasco que mais chamam a atenção, né, é o Lucas Pires, o lateral esquerdo. O Zucarelho também é um cara que chama a atenção. Esse lado esquerdo do Vasco é muito forte. Do lado direito tem o Palmiro, que é o cara das assistências, né, que tem dado muitas assistências. Não foi ele que jogou o primeiro jogo. Aqui na frente o Roger, um meio-campista muito bom, mentalmente muito bom e fisicamente também. É um cara muito perigoso. Thiago Luiz na frente, muito rápido. O Vasco tem 3 jogadores muito rápidos, né? Tanto os extremos como o atacante tem muita velocidade. Patrick no meio, muito bom, fisicamente, mentalmente. O time do Vasco é muito forte. Dá para ver, né, nesses jogadores. O Zanocelo é o piorzinho aqui do meio campo. Não à toa o Coaraci vai jogar em cima dele, tá? Porque eu considero ele o jogador mais acessível para o Coaraci enfrentar. O Coaraci, que é o meu médio, né, que mais constrói, que mais tem qualidade. A zaga do Vasco também é boa, com o Sandro Luiz e também aqui o Everton, que é um cara que sabe sair jogando, né, é um defesa com bola, um central de construção. Esse é o time do Vasco. A tática esperada é o controle de posse de bola. A maioria dos técnicos usa controle de posse de bola, bater direto, tic-tac, né? Aparece muito isso. Mas eu não acredito que o Vasco vai ter tanta posse. No primeiro jogo também não teve, ficou em torno ali de 40%. Por que não vai ter tanta posse? Porque o técnico deve atacar, né? Usar a mentalidade atacante. E isso vai interferir no estilo de jogo. Então, às vezes o estilo de jogo, né, ele pode ser muito marcante, né? Como é esse controle de posse de bola, apesar de o tic-tac ser ainda mais. Mas a mentalidade do técnico pode interferir nisso. E foi o que eu notei, como eu disse, no primeiro jogo. Com relação aos gols do Vasco, chama a atenção, né, que não tem nenhum gol do lado esquerdo, é tudo pelo lado direito. Isso aqui, até onde eu entendo, né, é aonde o gol, em qual posição o gol acontece, de qual jogador, né? Como vocês viram ali no primeiro gol do Vasco, né, saiu um cruzamento daqui. Então, o gol aconteceu provavelmente aqui, porque o Vasco estava com 2 atacantes. Então, foi algum jogador do ataque que acabou marcando. Eu tenho olhado um pouquinho para isso aqui, porque eu entendo que se tem muito gol acontecendo aqui, pode ser, né, que o gol esteja saindo por aqui. As assistências aqui não mostram isso, né? Tem 4 assistências daqui e 5 daqui, não tem algo muito marcante. Mas eu estou olhando, tentando achar alguma coisa aqui, porque essa tela aqui é muito boa. Ela mostra onde o gol está saindo. Então, esse cara aqui, né, o médio ofensivo pela direita, que pode não ser o cara que está jogando agora, nesse momento, né, que é o Palmiro, né, pode não ser ele, acaba fazendo muito gol. Então, eu tento marcar melhor aqui, ou então tento evitar que saia um passe daqui, né, mas não tem gol desse lado aqui, né? Esse cara aqui provavelmente é mais de construção do que de finalização. É isso que eu entendo. Mas pode não ser isso, mas é um viés que eu gosto de observar. E quase que eu esqueço de falar dos 2 jogadores jovens, né, da nossa equipe que eu estou muito de olho para a próxima temporada. O primeiro é o Fabrício. Eu falei dele lá no início do Save. Ele é um jogador formado no Figueirense e ele já passou por vários empréstimos, ele está com 21 anos e agora ele está apto para jogar na nossa equipe. Vai ser um avançado referência, possivelmente, eu não tenho certeza, mas eu acho que vai ser um avançado referência. E eu quero dar minutagem para esse cara aqui. Ele vai compor bem o nosso elenco, ele está chamando a atenção de algumas equipes, ele já fez na Série B 14 gols pelo Ituano. Na Série B, é um dos artilheiros, se não for o artilheiro. Está jogando bem e eu quero dar minutagem para esse cara. E o outro jogador é o Carlos, que eu já venho falando, mas também está evoluindo muito. Esses 2 jogadores aqui de ataque, formados na categoria de base do Figueirense, muito provavelmente vão ter minutagem a partir do próximo ano. E agora, antes de nós irmos para o Campinho Tático, eu quero agradecer ao novo membro retranqueiro avançado do canal, o Caio Jorge, J8X. Muito obrigado pela sua inscrição. Se você quiser também ajudar o canal, você pode se inscrever aí clicando em participe ou seja membro, né? O YouTube volta e meia troca esses nomes e escolher 2 aí dos níveis de membros que tem disponível com benefícios singelos. Muito obrigado aí ao Caio Jorge e a você também que é membro, né, há muito tempo do canal. E agora vamos falar como eu pretendo atacar essa equipe do Vasco. Guilherme na frente, tá?
Coaraci como médio entre linhas, ele não vai jogar como construtor de jogo, né? E o Volantém também como médio entre linhas. Então os dois vão ficar aqui bem mais voltados, né, para o ataque, apesar de participar também da construção. Do lado esquerdo, Laterza como extremo, do lado direito, Alonso Vargas. E aí o Yannick não vai jogar, quem vai jogar é o Heitor como construtor de jogo recuado, porque o Heitor tem mais qualidade no passe. Então eu quero ele aqui, né, nessa posição de criação. Do lado esquerdo eu vou jogar com o zagueiro Fernando, tá? Justamente para marcar melhor esse lado do Vasco, aonde de vez em quando, né, como vocês viram ali, saem muitos gols saindo dessa posição. Por isso eu vou colocar o Fernando para jogar aqui, como um ala, né, que vem por dentro, um ala invertido. E o Davi também como um ala invertido. Então o Heitor eu botei um pouquinho mais à frente aqui, mas nós podemos imaginar que ele vai fazer essa linha de três aqui, né? E os dois zagueiros, o Scarioli e o Monzon, que vai acabar jogando nesse jogo. E eu tô escolhendo o Fernando também porque o Said tá machucado, tá? O lateral aí que vai ser titular agora, ele acabou se machucando. Então Monzon e Scarioli fazendo um 2-3 aqui. E eu tô preocupado, né? Tô fazendo essa transição aqui, por quê? Porque o Vasco é muito perigoso no contra-ataque. É uma equipe que chega muito rápido ao gol, como eu falei no primeiro jogo, deu para sentir isso. Então é dessa forma que eu vou entrar. Eu não sei se os extremos do Vasco vão pegar os corredores, se eles vão focar aqui mais no jogo por dentro, mas é dessa forma que eu vou jogar, com o Coaraci e o Volantém dessa maneira aqui, tentando perturbar aqui a última linha do Vasco. Então eu tô pisando um pouquinho no freio, né? Eu poderia avançar ainda mais, mas eu prefiro começar assim e ver como a equipe vai caminhar durante o jogo. E aí, para defender, é o seguinte, o Vasco vai jogar com 2 pontas de lança aberto. Então eles vão jogar com 2 jogadores aqui bem abertos, né? Tentando abrir a nossa equipe. Um jogador na frente, que é o Thiago Luiz, como avançado que ataca os espaços. Eu não sei se ele vai atacar por aqui ou por aqui, mas eu imagino que ele vai atacar esses espaços aqui. E o médio ofensivo, que é o Roger, né? Esse cara vai pisar na área com certeza. Então ele vai jogar praticamente como segundo atacante, é o que eu acredito. Um construtor de jogo, que vai vir aqui no Volantém, e um médio defensivo, que vai chegar aqui. Os laterais do Vasco tá bem curioso aqui, né? Porque o Vasco vai jogar com o ala invertido, ou seja, vai vir para dentro esse ala, e um ala de construção. E esse ala de construção, ao meu ver, tá? Ele vem aqui para frente. Eu já usei essa função aqui, eu não sei o que vai acontecer se o construtor de jogo vai avançar muito e o ala vai ficar aqui, ou se os dois vão ficar aqui e causar uma sobrecarga muito grande do lado direito. Sinceramente, eu não sei o que vai acontecer. Então eu vou pedir para o Volantém pegar o construtor de jogo. O ala de construção, quem vai pegar vai ser o Alonso Vargas, o meu extremo, e ele vai acompanhar ele para onde for, né? O Guilhermo, ele vai pegar o médio defensivo, tá? Eu coloquei o Coaraci aqui, mas qual é a ideia, né? Eu quero que o Coaraci não pegue o Patrick, né? Eu falei que eu vou tentar fugir desse duelo com o Patrick, que joga pelo lado direito, então o Coaraci acaba batendo nele aqui. Eu vou preferir que o Guilhermo pegue o Patrick e o Coaraci pegue o ala, tá? Que vem por dentro. E vou deixar o Laterza sobrando. Eu não sei se deu para entender, mas eu não vou pedir para o Coaraci pegar o Patrick, porque para ele não vai ser bom esse duelo. E vou pedir para ele pegar o ala que vem por dentro. E esse lado aqui, para mim, é uma grande incógnita. Eu quero ver como vai acontecer quando o jogo começar. E, na verdade, né, provavelmente o Coaraci vai jogar aqui e o Volantém aqui. Então, eu acabei me confundindo aqui. É muito ajuste para esse jogo, mas eu quero fazer isso justamente porque o Coaraci vai ter um embate melhor aqui contra esse construtor de jogo, esse segundo médio defensivo, ao invés do Patrick. Eu vou deixar o Patrick com o Guilhermo. Eu acredito também que o Patrick não vai avançar muito. Então o Guilherme que vai pegar ele aqui. Confuso, né? Um pouquinho confuso, mas é isso. Esse jogo não vai ser fácil e eu também não estou muito confiante para esse jogo, mas nós vamos tentar essa remontada. Só antes de ir para o jogo, né? Eu vou usar o Coaraci aqui do lado direito mesmo, como eu tinha falado agora por último, como médio de proteção, porque eu quero que ele seja cauteloso, para não ficar subindo muito, porque eu não sei o que vai acontecer desse lado aqui, pode ter uma sobrecarga muito grande, então eu quero que ele fique mais protegendo. Ele nem é o mais indicado para fazer isso, mas eu preciso de qualidade também nesse jogo, por isso que não dá para abrir mão dele, senão eu botaria o meio campo mais pegador, tá? Por isso que ele vai jogar, porque a gente precisa do resultado. Do lado esquerdo, o Volantém como médio entre linhas e o médio trabalhador, o Laterza sobrando como extremo de transição, e o Vargas, né,
sendo um extremo, tá? Eu não vou colocar extremo esforçado no Vargas, porque o lateral que ele vai pegar vai vir por dentro. Então eu não quero que ele fique focado em fechar o corredor. Eu quero que ele venha para dentro, e aí eu estou botando ele como extremo, né? E vou pedir aqui para ele pegar o lateral, né, esquerdo da equipe do Vasco, o Lucas Pires. Então as marcações individuais que eu vou fazer aqui é o Vargas no lateral esquerdo, é o Volantém no lateral direito que vai vir para dentro, o Coraci pegando o Zanocelo e o Heitor pegando o Roger, né, que é o meio ofensivo que joga ali pisando na área. E aí nas instruções sobre o oponente, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para não marcar apertado os laterais, porque eles vão avançar muito, principalmente o da esquerda, que eu não sei o que ele vai fazer, né? Se ele vai jogar tão lá na frente assim. Então eu não quero ficar dando campo para eles correrem. Prefiro ser mais cauteloso. Vou pedir para marcar o Zanocelo apertado, assim também como o Roger, né? O meia central, vou pedir para marcar apertado também. E na direita e na esquerda, eu vou pedir para não marcar apertado, tá? Tô pensando, cara, o que eu faço aqui, porque se marcar apertado esses jogadores que vão para o lado, né, eles podem, né, na tentativa de colar nesses jogadores, criar um espaço ali entre o meu zagueiro e o lateral, e isso ser aproveitado pelo Vasco, principalmente do lado esquerdo do Vasco, né, onde vai subir aqui, eu tô dizendo que eu não sei o que vai acontecer de fato. E nas instruções, eu também fiz algumas alterações, né? Estou jogando com passe normal, com ritmo normal, não funcionou bem o ritmo lento, em passe curto. Acho que exige um pouco mais de velocidade nesse jogo aqui. Muita largura, né? Tentando sair jogando, sair da pressão, explorando os dois lados do campo. Vou tentar apelar, né, contra o Vasco, e também porque a nossa equipe é forte com os dois extremos. Não vou levar a bola até a área. O Vasco conseguiu defender bem no primeiro jogo, fazendo contra-pressão, reagrupando na transição. Eu estou com certo respeito à equipe do Vasco. Pode ser que eu altere isso durante o jogo, mas eu vou querer um pouco de cautela aí nesse jogo. Quero jogar o jogo os 90 minutos e eu acho que eu tenho que tomar cuidado de algumas coisas. Vou chamar aqui pelos adeptos e vou cobrar da equipe. Eu tenho feito muito isso em casa, cobrar quando tem um jogo em casa. Não teve uma reação assim maravilhosa, eu esperava que eles ficassem mais motivados. Vamos ver qual é a formação, né, que o Vasco vai vir, se eles vão de fato vir com a formação de costume que a gente viu ali, né? Isso mesmo, vai vir no 4-2-3-1, 7 minutos de partida. Vamos ver como é que o Vasco vai atacar, ver se consigo pegar essa movimentação aí, principalmente desse lado aqui, né? Vem o Roger, toca no Thiago Luiz. Boa virada no Palmiro. Fernando muito longe do Palmiro, né? O chute, o gol do Vasco faz 1-0, cara, com 8 minutos de jogo. Não era o início que eu esperava. Tá aí o Palmiro cruzando. E o Zuccarello tocando ali pro Thiago Luiz, fez uma tabela e fez o primeiro gol do jogo. 16 minutos, não tá acontecendo muita coisa no jogo. Infelizmente, o primeiro acontecimento já foi o gol do Vasco. Tenta o contra-ataque, não consegue. Coraci, Alonso Vargas. Toca atrás, Davi, Heitor, Fernando. Laterza. Bateu de longe, o goleiro Durso faz a defesa. Vem Pires para a cobrança. Vai levantar para a área, corta Fernando, contra-ataque para a equipe do Figueirense. Laterza. É uma boa oportunidade, hein? Se cruzar... Olha aí, Coraci, cara, perdeu ótima chance, né? Contra-ataque 3-2 e não conseguiu finalizar, né, cara, em gol. Finalizou no gol, mas, pô, era uma chance bem clara da gente poder empatar o jogo. Infelizmente, não aconteceu. Coraci tenta o passe, quase errou. Alonso Vargas joga no Coraci. Tenta a linha de fundo, não consegue. Afasta a zaga. Volantém, Laterza. Boa bola no Guilherme, bateu para fora. Vem o Figueirense. Coraci, Scarioli. Davi. Alonso Vargas. Linha de fundo. Só que atrás Coraci, meu Deus, cara. Como o goleiro pegou essa bola? 29 minutos. A gente merecia pelo menos um empate nesse primeiro tempo. O gol do Vasco foi um achado, não teve mais nada pro Vasco. E a gente está conseguindo atacar. Eu mandei agora passar para o espaço, porque eu acho que está tendo espaço para a gente aproveitar. Olha aí, Volantém, Laterza,
Coaraci bateu e para fora. As jogadas principais, né, cara, morreu no pé do Coaraci. Ele de fato não é o melhor para finalizar na nossa equipe. Não consegui ainda pegar uma organização ofensiva do Vasco, mas eu tô achando que o ala aqui não tá indo tão para frente não, o Lucas Pires. Vamos ver aí nesse ataque agora. Foi ali no Zucarelli. Toque atrás, Lucas Pires. Olha ele aí, ó. Tá indo bem para frente, né? Acabou avançando bastante ali, quase fez mais um. Vem a equipe do Figueirense tentando o cruzamento, o Vasco vem no contra-ataque. Coaraci, Alonso Vargas, Guilherme, Volantem. Olha só, cara, teve a oportunidade do passe ali, não conseguiu. Volantem recebe, toca no Laterza, quem sabe agora o gol de empate. Coaraci finalmente empata o jogo, um empate merecido, né, cara? Temos um jogo ainda. Vou deixar atacando, a equipe tá bem, né? Essa era uma das dúvidas que eu tinha para esse jogo, se eu começaria atacando ou não. Acabou que eu comecei na positiva e depois tive que ser forçado aqui a atacar, né? A gente tem que lembrar que uma vitória simples aqui vai para os pênaltis, né, cara? Mas o Vasco quer dificultar. Aconteceu um bug aqui, né, que fica mostrando uns pininhos aqui, eu acho que é os jogadores, né, do 3D, mas vai sumir isso com o tempo. Olha aí, Alonso Vargas retomando, joga no Coaraci. Alonso Vargas, Davi, boa bola no Guilherme, quem sabe agora, Laterza, pode ser a virada, vira o jogo a equipe do Figueirense aos 35 minutos, merecido, né, cara? O gol do Vasco foi, de fato, um achado, cara, essa é a grande verdade. Guilherme recebendo na frente, o Vasco tá jogando com uma linha um pouquinho alta, e eu acho que esse passe na frente tá saindo com facilidade, né? Laterza bateu na saída do goleiro e faz 2-1, eu não vou recuar, vou deixar atacando. Acho que a gente está bem. Vamos tentar fazer o terceiro, né? Vou até elogiar aqui a equipe, mas vou esperar um pouco, né? Vai ter um lance aí. Quem sabe o terceiro gol, hein, cara? Laterza. Perde a bola pro Roger. Pires. Como é que o Pires vem por dentro, né? Olha aí, o lançamento é perigoso. Zucarello tocou atrás. Patrick. Guilherme em cima dele, né? O Guilherme pegando ele como eu quero, né? E dificultando a vida dele. Vou elogiar aqui a equipe agora. Já vamos ter mais um lance, né, cara? Franco Laterza perde a bola. Não gosto desses momentos chaves, né, em que o Laterza pega a bola, ou o meu extremo, né, e ele tenta fintar e não consegue. Foi o que aconteceu ali, né? E eu não acho que é a primeira vez, tá? Nesse jogo aqui. E o Vasco tá conseguindo aí agora o seu ataque. Palmiro! Vou botar aqui um equilibrado, porque o Vasco melhorou. Vai terminando o primeiro tempo, eu coloquei aqui a mentalidade equilibrada para a gente passar por esse sufoco aí que a gente passou, né? Depois que o Vasco tomou, né, o segundo gol. Vai ter o último lance aí, mas acho que não vai ter nada não. Scarioli bateu, o goleiro pegou. E é isso. Primeiro tempo difícil. É difícil você se manter acreditando, né, quando tu sai atrás. Quando você sai atrás, mano, a tendência é que você desorganize tudo. Eu mantive ali as escolhas, só troquei a mentalidade e a equipe mostrou de fato que estava melhor no jogo, né? Que aquele gol do Vasco foi simplesmente um achado. E mantivemos aí e conseguimos virar o jogo, mas o jogo não tá fácil. 10 chutes, 5 foram no gol, uma expectativa de 1,32. A gente teve bastante desarmes, né? 6 contra 5 do Vasco, tá bem equilibrado. Uma posse bem maior, né? Tivemos também mais passes completados e acertamos 92%, isso é muito alto. O Vasco 86% não é ruim. Último terço, a gente está jogando mais, né, no último terço. Passes progressivos também, conseguimos mais. Um PPDA muito alto, 9, né, cara? Isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom. A gente está conseguindo muitas ações defensivas no campo de ataque, né? No nosso campo de ataque, né? O Vasco com PPDA alto. Bom, vou dizer aqui para a equipe o quê? A gente precisa de um gol para passar e esse 2-1 aqui a gente vai para pênalti. Vou dizer aqui que a gente pode ganhar o jogo no tempo normal e eu acredito sim nisso. Individualmente vou cobrar o Volantem e o Guilherme que não fazem um jogo bom. Vamos aqui para a parte tática. Eu não vou trocar nada, né? Eu vou deixar do jeito que tá, mas nas instruções aqui eu vou pedir uma contrapressão sem bola, tá? Vou acreditar muito na nossa equipe que a gente vai conseguir, né, ser eficaz nessa contrapressão. Tentando também aproveitar o fator mando, tá?
Eu poderia ser mais ousado aqui, tentando aproveitar o fator mando, mas tô com essa cautela. Vou botar aqui o atacar, tá? Vou sair da equilibrada. Eu quero tentar o segundo gol, mas se eu ver que o jogo tá difícil, eu também vou ponderar, né? Segurar esse placar e ir para os pênaltis, né? Mas falta muito jogo ainda. Olha aí, o Vasco vem agora, parece no lance com perigo. Olha o levantamento, tira a zaga, vai sair jogando aqui de trás o Gabriel Átila. Vamos ver como é que tá a nossa saída, né, cara? Scarioli, toca no Alonso Vargas, perde a bola, cara. A gente tá perdendo essa bola pelas extremidades, né? Eu vou, inclusive, tirar o foco de jogo, né? Eu tô focando o jogo pelo lado, né? Eu vou tirar um pouco porque tá tendo muito lance iniciado pro Vasco, né? Com essa perda de bola. Vou tirar aqui esse foco de jogo, né? Pelos dois lados. 57 minutos, vem Lucas Monzon. Eu tô apanhando um pouquinho, cara, dessa skin nova. Realmente eu tô achando muito escura. É uma boa skin, mas ela tá muito escura e tá me incomodando encontrar algumas coisas no menu, né? Davi, Heitor. Boa bola no Alonso Vargas. Cruzamento, Guilherme. Olha aí, Coraci. Meu Deus, Coraci, cara. Coraci. Não dá pra perder esses gols aí, cara. Não dá pra perder esses gols. A bola ia chegando no Guilherme, né? O zagueiro tirou e o Coraci acabou perdendo uma excelente chance. Olha de novo aí, Alonso Vargas. Toque atrás, Heitor. Alonso Vargas, Coraci, mais atrás no Lucas Monzon. Heitor. Boa bola no Alonso Vargas, cruzamento, Guilherme, não chegou, não acredito, cara, não acredito. O zagueiro chegou primeiro, botou o pé na bola e cedeu o escanteio, cara. O Guilherme ia fazer o gol, cara. Laterno, levantamento, Davi de cabeça, Fernando. 3-1 para a equipe do Figueirense, vou na mentalidade equilibrada agora. Uma bola, a gente estava merecendo já, né, cara? Uma bola de escanteio que não tem saído tantos gols, né, cara, assim. E a gente consegue o 3-1 que vai dando a nossa classificação direta para a próxima fase. Ficar de olho se o Vasco vai trocar a sua formação. Até agora não houve esse movimento, né? Porque eles jogarem com 2 atacantes vai ser uma decisão difícil que eu vou ter que tomar se eu vou jogar com 3 zagueiros ou não. Olha aí, Sandro Luiz. Dá um pause aqui, vamos tentar pegar alguma coisa, né? Porque eu falei muito do como o Vasco ia jogar. E eu queria pegar esse momento. Os 2 zagueiros, o Zanocelo aqui, mais atrás, com o Patrick. O Zanocelo nem tão à frente, né? E o Palermo, lateral, o Vasco deve ter trocado, né? Tá jogando aqui bem aberto. Eu vou dar uma olhadinha, né? Se as posições, se as funções mudaram do Vasco, porque teve algumas trocas. Mas muita gente aqui na frente, né? O Zucarello já aqui como se fosse um atacante. Eu acho que o Vasco mexeu, tá? Eu vou dar uma olhadinha, até para ver como que a gente vai marcar o Vasco, né? Olha aí, levantamento, Thiago Luiz é muito perigoso. Quase fez ali o segundo gol do Vasco. Vamos ver aqui se o Vasco trocou. Aí, ó, Zucarello como avançado interior e o Palermo como um ala, né? O Lucas Calegari como defesa lateral, o Lucas Pires como extremo. Mudou tudo, cara. O Vasco já mudou aqui a forma como joga. O Zanocelo não está tão à frente porque está como construtor de jogo recuado. Vou refazer as minhas escolhas aqui de marcação. Eu não vou mostrar como eu vou refazer minhas marcações individuais, porque vai ficar mais mano a mano agora, né? Não tem tanta diferença como estava no início do jogo, mas eu quero botar o Vargas já como extremo esforçado, porque o Vasco vai usar o lado esquerdo bastante, então ele tem que estar ligado aqui. E o Laterza vou também colocar como um extremo esforçado. A gente está ganhando, né, cara? Então eu já preciso ser mais sólido nessas minhas transições, na minha formação sem bola. Eu preciso desses caras bem participativos. Bom, já fiz minhas marcações aqui. Agora é lateral com extremo, meia central com meia central. O Guilherme não precisa voltar mais para pegar o Patrick. Ele está pegando o zagueiro do Vasco, que tem mais qualidade para criar, né? O Everton. E eu estou atacando ainda com 2 médio entrelinhas, com 2 alas aqui, né, por dentro. Eu ainda estou atacando da mesma forma. Não vou fazer uma alteração agora, estou pensando, cara. Eu vou trocar assim, vou botar o Tokic aqui no lugar do Guilherme. Ele não joga como médio ofensivo, né? Ele joga mais à frente aqui, como um avançado de ligação, né? Ele vai sobrar. E aí eu peço para ele pegar o Everton, né? Acho que é o Everton o nome do zagueiro. Acabei que eu já esqueci já, cara. É o Everton, isso aí.
O Tokic tá vindo bem, né, cara? Ele tá jogando bem, ele tá fazendo bons jogos e ele é rápido. Então ele pode aproveitar alguma bola nas costas aí dessa zaga do Vasco. Olha aí, o Vasco trocando para o 3-5-2. Cara, agora é a minha escolha, né? O que eu vou fazer com essa troca da equipe do Vasco? Eu já utilizei, né, a função que entra entre esses dois caras. Eu considero isso uma boa mexida. Não agora aqui, mas não deu muito certo. Da vez que eu fiz, eu não gostei muito. Então, por isso que eu estou receoso de fazer isso, né? Eu já tenho essa formação aqui na terceira formação. Eu vou fazer outra vez e considerar que isso é o melhor para fazer nesse momento. Coaraci Volonten não mexe aqui, mas aqui o Heitor joga aqui. Eu vou precisar de mais um zagueiro, né? Vou tirar o Laterza, deixa eu ver como é que ele tá. Ele não tá cansado, ele tá bem fisicamente. O Alonso Vargas, né? Ele tá um pouco mais cansado. Eu vou deixar o Laterza na frente. Tô na dúvida também, porque o Laterza não foi bem nessa condição aqui. Então eu vou deixar o Afonso Vargas, cara. Vou sacrificar, né, o Laterza com essa troca. Eu tenho aqui o Fernando Monzon e o Scarioli na zaga, o Heitor. O Laterza não faz essa ala, então ele não vai poder ficar. Eu tô pensando, cara, se eu vou improvisar ele aqui ou não. Porque eu tô sem lateral esquerdo. Meu lateral foi vendido o outro machucou. Eu só tenho o Alexandro, que eu não confio muito para jogar esse jogo aqui. Não confio mesmo. Vou deixar o Laterza ali, cara, improvisado por enquanto, né? Por enquanto eu vou deixar, porque ele tá aqui com fôlego. O Davi como ala, é isso. De certa forma eu tô abandonando as minhas marcações, né, individuais. Eu tô abandonando completamente, tá? Não tem mais marcação individual nenhuma. E eu entendo que mesmo assim a gente vai marcar a zona e que a gente está mais sólido e perigoso, né, nos contra-ataques. Vou inclusive colocar o Tokic aqui na frente como um avançado esforçado, não, como um avançado de ligação, e o Vargas também como um avançado de desmarcação, jogando mais para o lado ali, e aqui como ataque os espaços. É isso. A gente vai ficar perigoso no contra-ataque e vamos também ficar sólidos, né? Vamos lá para essa reta final. Vou ver aqui as instruções do Vasco, já mudou aqui, né? Não vou marcar apertado os dois laterais, tanto o... como é que é o nome dele? O Lucas Calegari, que entrou, né? Não quero que marque apertado. E nem o lateral esquerdo, Lucas Pires, também não vou marcar apertado. Opa, aqui é o Patrick, né? Lucas Pires não vou marcar apertado. Nuno Santos já saiu. O Roger marcando apertado. Aqui eu não vou marcar nada. Esse cara que está na frente. E o Everton, né? Que é o zagueiro ali, que pode sair jogando, eu vou marcar apertado sempre. É isso, vou botar o Roger aqui, pé mais fraco também. Eu vou botar aqui uma instrução para a nossa linha de defesa ficar normal, tá? Não precisa ficar tão mais alta agora. 79 minutos, vem a equipe do Figueirense. Laterza, Volonten, tenta o passe, não consegue, perde a bola. Eu tenho que trocar, cara, os jogadores, porque tem jogador muito cansado já. Zuccarello sofreu a falta, e falta é sempre um momento perigoso, né? Tô com a mentalidade cautelosa, né, nessa formação nova. Eu vou botar aqui equilibrada. Olha aí o levantamento. Gabriel Átila defende. Vou fazer aqui as minhas trocas agora. Alonso Vargas. Quem pode entrar? O Rian pode entrar aqui. O Volonten não está fazendo um bom jogo. Na verdade, está fazendo um péssimo jogo, né? Eu vou tirar ele para a entrada do Yannick. E aí o Yannick joga aqui atrás. E o Heitor aqui na frente. Também como médio entre linhas. Não, vou deixar um médio de construção. Também como é o Coaraci. Vou colocar o Virgílio no lugar do Davi. O Davi já está cansado e o Virgílio é um cara que vai bastante para o fundo, né? 85 minutos. Fernando, vamos conseguir construir, gente, uma jogadinha para fazer o quarto gol e matar esse jogo. Laterza, não é hora de perder a bola aí, hein, Laterza. Yannick. Coaraci. Bola no Tokic. Bola boa no Rian, é para matar o jogo, Rian. O que ele fez ali, né, cara? Ele esperou a marcação chegar, foi exatamente isso. Virgílio, levantamento, Laterza de cabeça e o Durso defende, cara. O Rian pensou demais, né? 92, 93, vai chegando o momento final do jogo. Monzon, Scarioli, Coaraci, Virgílio. Aqui atrás, Coaraci, levantamento, goleiro Durso defende. Vai ter pressa, né? Mas eu acho que vai acabar a partida. Tô torcendo para que esse jogo acabe. Termina o jogo, vencemos por 3-1. Uma remontada muito boa.
uma virada, né, cara, dentro desse jogo aqui. Fizemos o que o Vasco fez no primeiro jogo, né? Virar a partida. Ainda no primeiro tempo, né? A gente virou. O Coraci, eu dei uma cornetada nele, mas ele fez o gol, né, cara? O primeiro gol e depois o Laterza fez o segundo. O Coraci fez um bom jogo, né? Mas ele poderia ter feito mais gols, né, cara? Porque ele teve boas chances. Mas estou bem feliz com essa vitória. Um jogo extremamente difícil. E a gente soube manter a calma e conseguir construir essa vitória. Muita posse, muitos passes completados, acerto de passe. Tivemos também oportunidades flagrantes, né? 2. O nosso jogo foi melhor do que a equipe do Vasco, sem dúvida nenhuma. Foi um excelente jogo, o craque do jogo, Laterza, com 2 assistências, né? A semifinal vai ser contra a equipe do Botafogo. Vai ser um jogo tão duro quanto esse aqui foi contra o Vasco. E o outro é o Fluminense contra o vencedor de Coritiba e Atlético Mineiro. O Fluminense eliminou o Palmeiras e o Botafogo eliminou o Vitória. Então, mais um carioca, né, na semifinal, que eu pretendo trazer, tá? Inclusive, eu vou trazer o jogo também da Libertadores, possivelmente o jogo de volta aqui contra o Tolima, se for um jogo interessante. Se não, eu volto no jogo de volta contra a equipe do Botafogo, que vai ser fora de casa, né? Vai ser diferente agora, né? A gente vai fazer o jogo em casa e depois fora. E antes de encerrar esse vídeo, eu queria falar o seguinte, que esse jogo aqui, cara, é o que eu mais tenho tentado falar, né, no canal e é o foco do canal. Tomada de decisão. As decisões que eu tive que tomar nesse jogo aqui não foram fáceis. Não foram decisões fáceis. Possivelmente eu não tomei as melhores decisões em todas, mas algumas coisas aqui eu fiz bem. Como, por exemplo, manter a calma quando a gente tomou o gol, né? E também reagir colocando 3 zagueiros, fazer os encaixes que eu achei que deveria fazer. Foi difícil pegar nesse jogo aqui a movimentação do Vasco. Durante a partida eu não consegui, porque eu estava tendo que prestar atenção em muita coisa. Mas é aquilo, eu fiz esse movimento de 3 zagueiros, tomei o gol lá, tomei a virada, né, cara, no primeiro jogo, e eu repeti agora novamente, porque eu considero que é uma boa decisão. E a partir daí eu vou tomar. O resultado eu não tenho como controlar. Vai acontecer resultados a favores e resultados contra. É assim que é o futebol. Não só o futebol manager, mas o futebol real é exatamente assim. Então, quando tu for criticar o teu técnico, né, às vezes tu tem que pensar, dar uma cornetada, né, no técnico do teu time, tu tem que pensar qual é a ideia que ele estava tendo. Porque, às vezes, a ideia tem fundamento, mas ela pode dar errado. E, às vezes, ela pode dar certo e o resultado não vir a favor. E, para mim, jogar futebol manager é isso. É você controlar as suas decisões, deixar as suas crenças abertas, tomar decisões diferentes. Cara, isso é jogar futebol manager, ao meu ver, tá? Jogar de maneira imersiva. Imersão, para mim, é isso. E outra coisa, eu vou deixar um vídeo aí, um card, que é o vídeo que eu falo do foco, né, na tomada de decisão. Toda vez eu recomendo esse vídeo, porque é isso que esse vídeo quer dizer. Quando eu jogo dessa forma aqui, é porque o foco é esse, é o que você está fazendo. E o outro vídeo que eu vou deixar como sugestão, que está aqui na esquerda, vai aparecer para encerrar esse vídeo, é um vídeo antigo do canal, que é um livro que eu li, que não tem nada a ver com tática, mas é um livro de pensar em apostas, decidindo com inteligência quando não se tem todos os fatos. É um livro de apostas, né? Mas ele não é só sobre isso. Ele fala praticamente nada de aposta. Ele vai usar coisas da vida real. Isso tem tudo a ver com o Futebol Manager. Você melhorar o seu processo de tomada de decisão. E esse livro ele fala exatamente disso. E ele é a maior virada de chave na minha relação com o Futebol Manager em jogar esse jogo. Se você quer jogar decidindo melhor, esse livro é fundamental. Eu vou deixar o vídeo aí e um link na descrição para compra desse livro, tá? Se você fizer essa compra, eu vou ganhar uma pequena comissão. E você vai estar apoiando o canal e eu te agradecendo muito, beleza? Pessoal, é isso. Foi bem cansativo esse vídeo, vai ser difícil de editar, mas eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.